Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo João Vitor, sou doutorando no programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da UF, sou membro do núcleo de pesquisa núcleo de pesquisa em Sociologia do Direito também, coordenado aqui pelo professor Pedro Heitor. Nós vamos dar início então a essa segunda mesa do nosso segundo dia de atividade do seminário de pesquisa, como convidado o advogado da Reforma, Emílio Figueiredo, que vai nos apresentar a seguir, e também para debater o professor Marcos Veríssimo, que é o professor da rede estadual, né, Veríssimo, aqui de São Gonçalo, e também pesquisador do ICTNA, que a gente agradece muitíssimo a disponibilidade de todos para participar dessa atividade. A Perla retornando, eu passo a bola aqui para ela. Espero que tenhamos uma boa tarde. As regras são meia hora, né, o Emílio? Então, tomar um pouco de atenção com a questão do tempo, mas eu aviso aqui no chat. A palavra para você, muito obrigado. Caiu aqui. Sumiu tudo. Eu estava iniciando aqui a mesa, se você quiser fazer a apresentação dos palestrantes. Sim. Tá? E passar para o Emílio. Desculpa. Nada. Desculpa. Caiu, fiquei... Enfim, boa tarde. Obrigada à organização aí pelo convite, para poder mediar. E dando continuidade aí ao segundo dia do seminário, hoje a gente tem o Emílio Figueiredo, que é mestrando, né, lá no Justiça e Segurança, e é advogado da Reforma, né? E também tem o Marcos Veríssimo, que é antropólogo do PPGA, pesquisador do INCT-INEAC, do LEPIC, do LABIAC e do Psicocult, e é professor de Sociologia no Ensino Médio, na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. Eu sou a Perla, eu sou doutoranda em Sociologia e Direito, no PPGSD da UF, né, faço parte do mesmo grupo de pesquisa do INCT-INEAC com o Veríssimo, e nós três somos do Psicocult, que é um grupo de pesquisa coordenado pelo professor Frederico Policarpo. Eu faço parte também do NSD, junto com o Pedro Heitor, e agora vou passar a palavra para o Emílio para falar sobre essas questões da reforma, né, e essas perspectivas em relação às drogas. Vai lá, Emílio, tudo com você. Obrigado. Valeu. Obrigado, Perla. Obrigado, professor Pedro Heitor. Satisfação estar aqui no seminário do Núcleo de Pesquisa em Sociologia e Direito. Como a Perla disse, também estou bem próximo, sou mestrando no programa de Justiça e Segurança, e venho acompanhando, já acompanho também o programa de Sociologia e Direito há algum tempo, por conta do meu orientador, o professor Frederico Policarpo. E eu tenho 42 anos, sou advogado há 16 anos, e há 12 anos eu venho me dedicando no campo da política de drogas. Minha formação no direito foi toda voltada para o direito civil, né? Eu não contava, né? Quando eu fiz a graduação, não contava em me aventurar no direito penal, nunca imaginei que eu fosse advogar no campo da política de drogas. E meu pai tem um escritório de advocacia, eu já trabalhava com ele desde os 16 anos, né? Eu entrei lá como office boy, depois fui ser estagiário, depois fui estágio em outros escritórios, e quando eu estava para me formar na PUC, né, na graduação na PUC Rio, eu voltei para o escritório do meu pai para poder assumir lá minha função como advogado. E durante 5 anos, praticamente, eu fiquei nessa, advogando exclusivamente no campo do direito civil, responsabilidade civil, direito imobiliário, direito consumidor, né? E final de 2008 eu me caso, vou passar a lua de mel em Amsterdã, e quando eu chego em Amsterdã eu vejo uma outra realidade no campo da política de drogas, né? Lá tem os coffee shops, tem toda a questão da tolerância quanto ao uso de drogas, como uma base para a política de drogas lá, e fico com uma pulga atrás da orelha, né, de que tinha algo muito errado aqui no Brasil. Quando eu chego no Brasil, eu conheço o pessoal que organiza a Marcha da Maconha.
E aí, um ativista da Marcha da Maconha, ele olha para mim e fala assim, Emílio, você é advogado, cara, você tem que ser ativista, você tem que vir comigo para a Marcha da Maconha. Eu estava meio de saco cheio dessa advocacia morna, né? Sabia que eu estava realmente tendo minha carteira da OAB subutilizada naquela advocacia no escritório familiar, e realmente fui para a Marcha da Maconha. Então, eu entro pela advocacia no campo das drogas, da fala, mas eu entro por conta do ativismo, né? Por conta da Marcha da Maconha, da necessidade de você poder falar em praça pública o que acha sobre a política de drogas. E então, final de 2008, né, início de 2009, eu participo da minha primeira Marcha da Maconha como ativista e como advogado. Nunca me apresentei como advogado da Marcha da Maconha. Tenho colegas que estão há mais tempo nessa luta da marcha e que eu reconheço eles como os advogados da Marcha da Maconha, mas eu sempre estive ali somando e acompanhando bem de perto tudo o que acontecia. Então, a gente começa, antes de falar de cultivo, a gente tinha que brigar pelo direito de poder criticar a política de drogas vigente, né, criticar a proibição e propor a legalização como um caminho a ser seguido. E isso era um momento muito instável, né? Havia acusações de apologia, de incitação. Isso nós estamos falando, né, de 2009, 2010, até que em 2011 acontece o julgamento do Supremo Tribunal da DPF 187, que reconhece o direito da Marcha da Maconha, né, das participantes da Marcha da Maconha se reunirem em local público, né, marcharem, né, e se expressarem livremente, né, nesse sentido de criticar a proibição e de propor a legalização como um caminho a ser seguido. Nesse tempo, né, de 2008 a 2011, eu também comecei a me aproximar do pessoal que faz o cultivo em casa, né, o cultivo de cannabis em casa para consumo próprio, como uma forma de não participar do mercado ilícito criado pela proibição, e né, advogado civilista, né, por conta do estado do meu pai, eu vi que o pessoal do cultivo doméstico estava totalmente desamparado em termos jurídicos. Não havia uma referência que falasse, isso pode, isso não pode, tantas plantas entendido assim em tal local, né? Fazer esse mapeamento, né, de como que se dá o entendimento, a sensibilidade do judiciário quanto à questão do cultivo de cannabis. E mesmo não sendo a minha praia, eu fui estudar, né? Eu fui me dedicar a ler a doutrina, principalmente ler decisões judiciais sobre o tema do cultivo de cannabis, e comecei a dar orientação jurídica, né? Prestar ajuda jurídica para os cultivadores. E tirava muitas dúvidas através do fórum do GrowRoom. O GrowRoom é um fórum, né? Um portal de internet em língua portuguesa sobre cannabis, acho que até hoje é o maior de todos. Naquela época, quando eu cheguei, o GrowRoom tinha entre 12 e 15 mil membros. Quando eu me afastei do GrowRoom em 2017, já tinha mais de 130 mil membros, então é realmente uma comunidade muito grande de pessoas que cultivam, né? Isso é uma cultura underground, uma cultura até pouco tempo atrás pouco falada. Recentemente isso se tornou algo mais reconhecido, né? Eu acho que o Veríssimo pode falar também um pouquinho de como que é essa cultura, né, do segredo do sucesso ao segredo, né, dos cultivadores, torna eles invisíveis na sociedade, mas eu me preocupei com eles lá em 2009, né? Comecei a me preocupar com eles em termos jurídicos em 2009 e passei a me dedicar a estudar justamente isso, né? Os aspectos jurídicos do cultivo de cannabis. Então, começo no ativismo, também já começo a pegar a questão do cultivo, e não tem como falar em cultivo sem falar em uso, né? Então, também acabei
estudando bastante os aspectos criminais do uso de cannabis. E já, nesse tempo já ainda um novato no campo do direito penal, né, e realmente sem muita noção, né, do que era advogado de direito penal, já junto com colegas. Outro ponto relevante, assim, né, eu começo sozinho lá em final de 2008, início de 2009, começo sozinho dentro do Grohum, mas em junho de 2010, eu formo, dentro do Grohum, um grupo de advogados, né? Eu chamo outros advogados que começaram a fazer contato comigo lá dentro. Eu falo, galera, vamos montar aqui um grupo, e eu montei a que a gente chamou de consultoria jurídica do Grohum, né? E, na época, acho que de cara eram uns 15 advogados do Brasil inteiro, mas todo mundo sem se encontrar pessoalmente, né? Tudo no meio virtual. Até que, em setembro de 2010, um colega se oferece para compor, né, a consultoria jurídica do Grohum, e era um colega do Rio de Janeiro, que aí a gente marca de se conhecer. A gente se conhece em setembro de 2010, que é o Ricardo Nemer, que hoje é meu sócio, né, é meu grande companheiro de luta nesses últimos 10 anos. Né? A gente acabou de fazer, em setembro de 2020, 10 anos que a gente se conhece e que a gente trabalha junto cotidianamente como advogados. E, a partir desse grupo, né, da consultoria jurídica do Grohum, e principalmente desse encontro diário entre eu e o Ricardo, porque nós dois tínhamos escritórios no centro do Rio, né, ali na Cinelândia, a gente todo dia se encontrava para almoçar e todo dia debatia o assunto do direito e cannabis. Isso foi evoluindo. A gente já em 2010 a gente já começa a pegar algumas defesas de cultivadores. Em 2011 a gente é chamado por um caso de um cultivador que estava preso há 80 dias, tinha sido pego com 3 plantinhas em casa, e a mãe dele chama a gente para defendê-lo. Ele já tinha uma defesa, mas ele conseguia preso, mesmo com uma defesa de um criminalista lá da cidade dele. Aí a gente, né, do Rio de Janeiro, a gente consegue organizar uma defesa em São Paulo, e o menino passa o menino é solto, o habeas corpus é concedido, né, para ele responder em liberdade. E naquele Natal de 2011 a gente recebe, acho que talvez um dos melhores honorários que eu já recebi na minha vida, que foi uma carta da mãe do rapaz agradecendo por poder passar o Natal com o filho, né, o filho único dela. Ela já tinha, né, e ela com um relato muito dramático para a gente das visitas que ela fazia a ele na prisão. Naquela época, né, ainda tinha a revista Vexatória na entrada do presídio e tudo mais. E a gente recebe aquela carta, e aquilo dá um ânimo enorme para a gente, né? Poxa, como que um grupo de advogados, né, que centralizados, né, estava disperso no Brasil todo, mas tinha um ponto físico no Rio de Janeiro, conseguia tirar da cadeia um cultivador em São Paulo. E isso foi assim, caindo no boca a boca, né? Muito por conta do fórum do Grohum, né? Também por conta das redes, Facebook e tudo mais. Os usuários de cannabis, os ativistas da Marcha da Maconha, os cultivadores acabam conhecendo sabendo, né, que tem um grupo de advogados dedicados a defendê-los em caso de prisão, em caso de injustiça, né? E quando eu falo injustiça, a injustiça mais comum que tem é o sujeito que cultiva cannabis para consumo próprio, que é um tipo penal previsto na Lei de Drogas, no seu artigo 28, parágrafo 1º, né, que é cultivar plantas proibidas para consumo próprio. Ele é confundido com o traficante, né, que é o artigo 33, lá, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 1º, parágrafo 1º, isso aí, parágrafo 2º. Então, a gente vê essa injustiça, né, de usuário que cultivava para consumo próprio era injustamente acusado como um traficante e ficava preso, né? Era detido como um traficante, era
acusado, né, denunciado como traficante e ficava preso como se fosse um perigoso criminoso. E então, reiteradamente, a gente começa a fazer defesas dessa pelo Brasil. E isso foi me dando uma cancha, né, embora não tenha passado anos de uma história de advocacia de outra área, acabou me dando uma cancha no direito criminal, né, no direito penal muito grande. E isso esse acúmulo, né, do saber técnico sobre a cannabis, de entender como que se dá a fisiologia da planta, né, como que se dá a emulação do meio ambiente para, né, em ambiente fechado para poder cultivar essa planta, né, o que a mídia aí chama de laboratório de maconha, né, o que são as seleções genéticas sobre né, específicas sobre a cannabis, que também chamam aí de super maconha, skunk, né, tem um monte de nome que sai no jornal. Isso a gente foi desconstruindo dentro do processo penal, né, dentro das ações penais por tráfico, a partir de um debate científico, né? A gente realmente partiu para levar a farmacopeia sobre a cannabis, descrições botânicas sobre a planta, questões, perfis fitoquímicos da planta, né? Isso tudo sendo debatido dentro do processo penal para desconstruir aquilo que fundamentava a acusação, que é o dano à saúde pública, né? Então, a gente tentava ali mostrar que essa presunção, então, né, presunção absoluta de que qualquer cultivo de cannabis era uma violação da saúde pública, não se sustentava naquele caso concreto, e a gente tinha diversos argumentos para debater isso. E a gente começou a ser chamado para defesas de norte a sul do Brasil, consultoria, apoiar colegas, e fomos montando rede, e já tinha esse acúmulo, então, do ativismo, acúmulo do cultivo, acúmulo do uso de cannabis, né, com muitos casos, até que no final de 2013 eu recebo um e-mail de um amigo cientista encaminhando a mensagem de uma mãe de uma criança com epilepsia desesperada porque estava importando óleo de cannabis para tratar sua filha, né, na expectativa de tratar sua filha. E ela tinha visto isso num caso, né, a filha dela tinha uma síndrome raríssima, acho que só tinham 9 crianças com a mesma síndrome no Brasil, e ela tinha visto uma criança nos Estados Unidos sendo tratada com óleo de cannabis, e ela mandou vir, e depois que ela mandou vir, que ela resolveu procurar ajuda de médicos e cientistas, e um desses cientistas encaminhou ela para o advogado, no caso eu. E quando eu vou ver essa mãe, na verdade, era uma advogada também, colega minha de pós-graduação, e que, né, a gente já tinha uma intimidade, e eu falei para ela que eu ia apoiar ela naquela importação. Acabou que deu tudo certo, a importação que ela fez não deu nada de errado, ela não funcionou tão bem com a filha dela, aquele produto específico, mas ela pegou o produto e mandou para outra mãe em Brasília, essa mãe em Brasília usou na filha, funcionou super bem, e isso acabou no ano de 2014 virando uma reportagem no Fantástico, depois um documentário nos cinemas, onde debatia essa questão da burocracia, né, e da proibição do uso da cannabis como ferramenta terapêutica a partir da perspectiva dessas mães, né, de crianças com graves epilepsias. E de lá para cá, isso se tornou o chamado uso medicinal da maconha, né, uso medicinal da cannabis. Eu prefiro chamar de uso da cannabis como ferramenta terapêutica. Virou um fenômeno social no Brasil, que realmente se propagou, né, de uma maneira gigante. É difícil até eu que estou dentro avaliar como isso aconteceu, mas sou testemunho ocular, né, de tudo, porque acabei tendo contato com várias redes, né, essas mães do início, mas depois vieram os pacientes de esclerose múltipla, depois de fibromialgia e dor neuropática, e AIDS e câncer, e eu sempre ali dando um apoio muito por conta desse acúmulo que eu tive advogando pelos ativistas, pelos usuários e pelos cultivadores. E, em dado momento,
E aí agora realmente a gente entra no tema da mesa, que é a luta pelo direito de cultivar. Em dado momento, esses pacientes percebem que aquela demanda por importar o óleo de cannabis não fazia sentido se pode se produzir, plantar e produzir aqui no Brasil. Se já tinham pessoas que plantavam cannabis e produziam óleo, né, que eram esses cultivadores. E a gente promove, né, no ano de 2014, justamente o encontro entre os pacientes, né, essas famílias dos pacientes e os próprios pacientes, quando eram adultos e capazes, com os cultivadores, né, com essas pessoas que detêm esse saber sobre como fazer a planta render seu máximo, né, e gerar as substâncias de maneira virtuosa. E então a gente, a partir desse encontro dos pacientes com os cultivadores, passamos a demandar pelo direito de cultivar. E aí foi realmente uma grande luta. A primeira luta foi convencer os pacientes de que plantar cannabis em prol da saúde não pode ser considerado tráfico de drogas, nem crime de uso, né? Nem um crime de cultivar para consumo próprio. Não pode ser crime cuidar da própria saúde. Essa foi o nosso primeiro desafio, né? Poucas famílias, lá nos idos de 2014 e 2015, tiveram coragem de cultivar cannabis. Pelo que eu me lembro, eram 2 famílias aqui no Rio de Janeiro e uma família em São Paulo. De resto, ninguém cultivava. Já existiam centenas de famílias usando produto importado de cannabis. Até que, em maio de 2015, nisso, alguns cultivadores também se reconhecem pacientes. O Ricardo Nemer, meu colega, que é cultivador, né, o advogado, que além de advogado, além de assim, na minha opinião, um gênio do direito, ele além de cultivador, né, além de advogado cultivador, ele também se reconhece paciente, porque ele percebe que ele usava cannabis como uma maneira de controlar sua ansiedade, de debelar sua depressão e outros problemas, diabetes e tudo mais. E o que ele fez? Ele pegou um laudo médico dizendo isso, de que ele usava cannabis como ferramenta terapêutica. E aí, em maio de 2015, 21 de maio de 2015, eu passo por um dos piores momentos da minha vida, que é quando a polícia invade a casa do Ricardo Nemer e acha 70 plantas na casa dele. E eu vou para lá, eu vou para a casa dele, né, encontro os policiais, encontro a perícia. Lembro até hoje assim, uma cena que me marcou muito, que eu chego para o policial de terno e gravata, né, branco e tudo mais. Ô, senhor, cadê o mandado? Aí ele estava com um fuzil, né, passado no apoio, assim, aí ele aponta o fuzil para mim e fala que o mandado aqui. Aí eu falei, caramba, que eu vou ali falar com o outro, porque você não tem como conversar. Então, eu tive a oportunidade de incidir dentro, né, na ocorrência, dentro da casa dele, falei com os peritos e fui para a delegacia. Cheguei na delegacia, em dado momento, eles dão um super chá de cadeira na gente, no momento o delegado me chama para conversar sobre o que ele ia fazer com o Ricardo. E eu entro na sala, né, aquela salinha lá do fundo da delegacia, quando eu entro na sala e o delegado vai falar, antes dele falar, eu tive uma presença de espírito ali e falei assim, o senhor está tirando o remédio de uma pessoa doente. E danei a falar, né? Fiz ali todo o meu discurso, né? Aquilo que estava dentro de mim por conta de anos de defesa criminal envolvendo o cultivo e a justificativa, né, de que não trariam a bala à saúde pública aquele cultivo, veio à tona. E eu botei para cima daquele delegado, e o delegado ficou meio atônito, me ouviu falar por 10 minutos e me mandou de volta, não falou mais nada, e me mandou de volta para ficar com o Ricardo, que estava numa salinha lá determinada. E aí a gente ficou lá mais um tempo, daqui a pouco vem um delegado, me chama de novo e fala assim, só vou fazer registro de ocorrência, né? Eu falei que ele tinha receita, laudos e tudo mais, e aí o delegado veio para mim e falou assim, só vou fazer registro de ocorrência e vocês vão para casa. Eu não vou tipificar, eu não vou dizer qual foi a conduta criminosa que aconteceu nesse momento. Então, na dúvida, o seu cliente vai ser solto. Então, isso aconteceu, e a partir dessa ocorrência, o Ricardo se viu impedido de cultivar
E a gente já tinha na cabeça, né, dentro principalmente da consultoria jurídica do GROU, a gente já vinha desenvolvendo várias teses jurídicas em abstrato. A gente ficava ali, né, num jogo mental coletivo, jurídico, desenvolvendo teses jurídicas, né? Então, tinha mandado de injunção, tinha mandados de segurança diversos e tinha a tese do habeas corpus para cultivo de cannabis com fins terapêuticos. E quando aconteceu esse negócio com o Ricardo mesmo falou para mim, pô, Emílio, é a hora, a gente já tem aquela tese lá, ele sentou, ele deu uma lapidada naquilo que a gente tinha em abstrato, ele colocou numa ordem coerente de ideias, e aconteceu que chegou em outubro de 2016, aquele processo do Ricardo seguia no limbo. De maio de 2015 a outubro de 2016, o processo foi público e não tinha denúncia, não tinha arquivamento, não tinha nada. E o Ricardo vai para mim, então, Emílio, já que eles vão fazer nada, vamos entrar com habeas corpus para mim, para eu poder cultivar. A gente entrou com aquele habeas corpus, com o Ricardo, entramos com mais 2, e eu pessoalmente, ainda apoiei mais um aqui no Rio de Janeiro. A gente entrou, então, no total com 4 habeas corpus no fim de 2016. O do Ricardo, eu vou falar depois. Os 2 que a gente entrou aqui no Rio de Janeiro, os 2 foram concedidos, né? Os 2 habeas corpus foram concedidos, e o de São Paulo, o juiz declinou competência, mas na hora o juiz da vara criminal declinou competência para o juizado arguiu conflito negativo de competência, e aquilo também ia ficar num limbo, só que quem decidia esse conflito negativo é o Tribunal de São Paulo. Na hora que ia ser remetido para o Tribunal de São Paulo, né, para a segunda instância decidir o conflito negativo, o juiz que dava a canetada administrativa de remessa, ele olha aquilo, no último dia 19 de dezembro de 2016, ele olha aquilo e fala assim, opa, isso aqui é uma família que está cultivando cannabis para tratar a sua filha, e vai passar todo o recesso, né, o recesso judiciário do fim do ano, desprotegida, porque não teve uma decisão. E ele, no dever geral de cautela, de ofício, ele concede a ordem de habeas corpus. Então, dos 4 casos que a gente entrou no final de 2016, 3 foram concedidos, sendo que esse de São Paulo teve ainda essa peculiaridade de ter sido dado de ofício por um juiz que tão somente ia remeter o processo para a segunda instância. O habeas corpus do Ricardo, que tinha sido o primeiro impetrado, o juiz, a gente dá entrada na vara criminal, do juiz que recebe, na vara criminal de Maricá, o juiz que recebe, ele é o mesmo juiz do juizado, ele declina para o juizado, porque ele entende que era uma conduta do artigo 28, uma conduta, né, de consumo próprio, né, o cultivo para o consumo próprio, e manda para o Ministério Público. O Ministério Público, ao pegar o habeas corpus, opina no habeas corpus pela denegação, né, pela não concessão do habeas corpus, e determina que denuncia, né, denuncia o Ricardo no tráfico de drogas por conta daquela apreensão de maio de 2015. Então, a gente tinha ali uma denegação, uma denúncia. O juiz de Maricá recebe aquilo, denega o habeas corpus e manda o Ricardo se defender na acusação de tráfico. Resumo da ópera nesse caso do Ricardo. Tivemos que entrar com uma ação, entrar com um novo habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para trancar a ação penal por tráfico, ordem concedida. Trancamos uma ação penal por tráfico através de habeas corpus, uma coisa super rara, mas que conseguimos a partir desse acúmulo, né, da nossa experiência aí na advocacia com a cannabis. E ele denega, né, o habeas corpus do Ricardo, e a gente recorre. E o recurso do Ricardo, 18 meses depois da impetração, é concedido. Então, a gente sai dali do inferno, né, da polícia, dentro da casa dele, me apontando fuzil e tudo mais, para o céu de ter uma ação penal por tráfico trancada através de habeas corpus e um habeas corpus concedido em segunda instância pela turma recursal, porque foi julgado, né, na competência do Juizado Especial Criminal. E
esse fenômeno do habeas corpus, que o primeiro impetrado foi do Ricardo, né? Quer dizer, essa estratégia do habeas corpus, que até então era só uma estratégia, né? Uma estratégia única, que acabou sendo quádrupla ali no final de 2016, hoje, e no final de 2020, nós temos mais de 160 decisões no Brasil inteiro, né? Na maioria dos estados, né? Virou realmente um fenômeno nacional, diversos advogados fazendo o uso dessa tese jurídica, né, dessa estratégia jurídica, e a gente também partiu para outra demanda, né, que é a demanda dos coletivos, né? Esses pacientes começam a se organizar em associações e essas associações começam a cultivar, porque nem todo paciente pode cultivar, quer cultivar, consegue cultivar, sabe cultivar. Então, as associações passam a cultivar cannabis e fornecer o óleo para os seus associados. E, então, em 2017, a gente ajuiza uma ação na esfera federal, né, uma ação de obrigação de fazer na esfera federal pela Associação Abrace da Paraíba, que tem a sua liminar concedida para autorizar a Abrace a cultivar cannabis para 151 associados, e essa decisão liminar foi em abril. Em novembro de 2017, sai a sentença em primeiro grau, reconhecendo a liminar, mantendo a liminar e ampliando isso para todos os associados da Abrace. Então, hoje, em 2020, a última vez que eu conversei com os responsáveis lá, a Abrace hoje tem 11 mil pacientes atendidos a partir dessa decisão judicial. Então, a gente, com uma decisão judicial, né, uma ação judicial, a gente teve um impacto aí, podemos dizer, em pelo menos 11 mil vidas. E essa decisão já não é mais a única. Agora, durante a pandemia, em meados de 2020, a Associação APEP, aqui do Rio de Janeiro, conseguiu também a autorização através de seus advogados, né, também no mesmo sentido, dela poder cultivar para os seus associados, e a gente segue com a demanda, né? Hoje a gente tem o gargalo da pesquisa científica com cannabis e também do uso veterinário, do uso da cannabis para fins ecológicos, né? O uso industrial da cannabis. Tudo isso hoje está sendo inserido nessa litigância estratégica, né? O que o Pedro Heitor, estratégias de litigância, né? O Pedro Heitor chama de estratégias de litigância, né? Está sendo inserido para a gente poder ampliar. Aproveitei, né, o que eu estou fazendo hoje no ambiente, né, do meu mestrado, justamente aproveitar minha posição favorável no campo de pesquisa dos advogados que atuam nesses casos, para poder entender, né, na perspectiva antropológica, como se dá, né, essas práticas, né, dos advogados, como que se deu essa construção, né, porque isso é super recente. Eu tenho conversado com advogados mais antigos que atuaram em grandes casos de política de drogas e eles não tiveram o sucesso que essa advocacia recente envolvendo o campo da política de drogas teve. Então, eu estou tendo... Isso também me traz uma certa dificuldade, porque, né, na perspectiva antropológica, a gente lida muito com um contraste, e eu estou dentro de um ambiente que é tudo familiar para mim, então estou tendo que o tempo todo estranhar o familiar para poder descrever no meu trabalho, e tá sendo bem interessante acompanhar isso tudo, principalmente mesmo porque eu vejo um grande resultado positivo na vida das pessoas que usam a cannabis como ferramenta terapêutica. Encerro por aqui. Obrigada, Emílio, pelas suas palavras, né? Sempre muito pontual em relação a essa questão das drogas, em relação a essa política pública, em relação ao direito, né, das pessoas. Agora eu vou passar a palavra para o Marcos Veríssimo. Marcos, agora é com você, meu ganso preferido, né? Olá, muito boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite
a participação nesse painel. Saúdo aí a Perla e ao Emílio, o grande trabalho que vem fazendo no projeto de pesquisa do mestrado dele. Enfim, que a gente fica curiosíssimo para essa perspectiva inovadora, né, que ele trouxe, parte dela, para essa nossa discussão, né? Inovadora no sentido de oferecer um atalho ao acesso de pessoas, né? Uma coisa que era impensável, né? Existe hoje cultivos caseiros de maconha que não estão devendo nada à justiça. É fato, né? E penso que isso é um atalho criado, né, no campo do acesso à justiça. Então, vou falar um pouquinho assim. Queria fazer alguns comentários e deixar uma pergunta para o Emílio, mas eu vou falar um pouco assim da onde eu falo, né? Porque, enfim, eu acho que não é óbvio para todos, né? Enfim, eu tive a oportunidade de tematizar no meu trabalho de doutorado, na minha tese de doutorado, exatamente essa questão dos cultivos caseiros, né, e das redes de sociabilidade que envolviam pessoas que, num determinado momento da vida, decidiram abandonar a forma, né, de consumir maconha por meio do uso, né, da adesão ao mercado clandestino do prensado, né, que é um subproduto da planta maconha, né, que predomina, né, nas cidades do centro-sul do Brasil. E essas pessoas decidiram abandonar esses mercados em favor de produzir a própria maconha e ao fazer isso, aderindo a uma série de sistemas de crenças e também visões de mundo bastante peculiares, né? Lá por volta de 2010, né? Eu tinha entrado no doutorado em 2009, por volta de 2010, eu vi, né, nesse cenário qualificado pelo Sérgio Vidal, né, que é um cientista social que defendeu na Universidade Federal da Bahia, né, um trabalho de graduação, mas que é um pioneiro nesses estudos, né, de cultivo caseiro de maconha, e que o Vidal, então, denomina de cultura do cultivo, né? Havia uma cultura do cultivo produzindo um certo tipo de sociabilidade e discursos e ativismos muito bem definidos, e aí eu vi, então, temos aí um problema de pesquisa antropológico, e eu investi nisso, né, e pude realizar uma pesquisa de caráter comparativo, por contraste, né, tomando Rio de Janeiro e Buenos Aires como pontos de contraste, né? Ou seja, né, de pessoas que, uma vez que tanto fumar maconha quanto cultivá-la é uma coisa proibida, né, o que determinados grupos acionam, né, em termos de práticas e discursos, inclusive acionando, né, os mecanismos jurídicos, né, aos quais os cidadãos normais, em condições normais de temperatura e pressão, por assim dizer, têm direito de acionar, né, no sentido de colocar suas demandas, né, em que sentido diferia, né? Ou seja, não falar em cultura canábica em abstrato e no singular, e sim falar em produção de diferentes culturas canábicas no plural, né? E aí, por isso, observar no Rio de Janeiro e em Buenos Aires como se produzia isso. E naquela época, né, me chamava muita atenção que essas pessoas, então, né, você tinha dois discursos bastante distintos, né, no Rio de Janeiro, predominando muito isso que o Emílio falou no início da fala dele, né, de que a grande palavra de ordem dos cultivadores, né, no início dos anos 10 desse século era que cultivar era
ser contra o narcotráfico, identificado como o causador dos principais problemas de segurança pública no Rio de Janeiro. Portanto, os cariocas usavam, né, esse discurso como grande palavra de ordem, né, para pensar, né, colocar suas demandas no espaço público e pensar formas mais liberalizantes de regular a circulação da maconha, a produção e a circulação e o consumo, né? Então, enquanto em Buenos Aires prevalecia muito mais, né, no ativismo análogo, né, ao que acontecia na cidade do Rio de Janeiro, né, do lado de lá, em Buenos Aires, predominava mais um discurso em torno dos direitos individuais, né? Mas, tanto de um lado quanto do outro, né, eram demandas colocadas por pessoas que se diziam consumidores sociais da maconha, né? Ou para usar uma linguagem batida, né, e gasta, aí, mas que tem imprecisões, né? O Emílio foi a primeira pessoa, inclusive, que me chamou a atenção dessas imprecisões, né? Que são chamados de consumidores recreativos, né? Então, para usar esse termo, né, e que, corrigindo, né, seria mais correto dizer consumidores sociais, assim como tem o álcool, né, e o tabaco, os consumidores sociais de maconha. Então, o meu campo, né, eu fiz muito trabalho de campo também nas marchas da maconha, né, que o Emílio citou, né, inclusive naquela época, né, pudemos compartilhar momentos, inclusive de muita tensão, como na marcha da maconha de 2012, em que o batalhão de choque da PM acabou com a marcha a tiros de bala de borracha e machucou muita gente, e muita gente correu o risco de ser pisoteada, inclusive, né? Enfim, era onde eu fazia trabalho de campo, ou seja, ou em eventos de ativismo, ou em ocasiões festivas, inclusive aniversário de pessoas, né, que se dedicavam ao cultivo, né? E do lado da Argentina, eu inclusive consegui, por 2 anos seguidos, né, 2010 e 2011, participar de uma competição canábica chamada Copa Canábica del Plata, né, que é uma competição na qual os cultivadores eles colocam seu produto para competir, né? Tem um jurado que vai julgar cada uma daquelas amostras de acordo com o critério que é pré-definido, né? Que são, no caso da Copa del Plata, né? O sabor, o cheiro que a fumaça dispensa, a consistência da flor e a qualidade da onda, né? São esses 4 critérios. E aí os jurados dão nota de 1 a 10, e aí depois é operado lá o somatório, e aquela planta que conseguiu o somatório maior, ela vai ser considerada a campeã, e isso é uma coisa que traz muito prestígio. Então, assim, o meu campo foi frequentando, né, eventos de ativismo, competições como a Copa Canábica e situações hedonísticas e festivas em geral, né? E aí o ouvinte, não sei, pode estar pensando, né? Que pô, é um trabalho de campo, né? Que trabalho de campo interessante no meio de festas e curtições, mas me chamava a atenção já nessa época, né? O quanto que boa parte da conversa que rolava nessas competições, sejam nas competições, nas ocasiões festivas ou de ativismo, quando vinha, né, 2 ou 3 ou mais cultivadores que se juntavam numa rodinha, que quase sempre era também uma roda de fumo, era para falar de coisas muito técnicas, né? E que eu ficava assim, todo o meu conhecimento sobre botânica escolar, né? Que foi o conhecimento escolar. Depois a minha formação não teve nada de biologia. Então, assim, não alcançava o que aqueles caras falavam, né? Sobre diferentes espécies, subespécies, strains, né? Solo, fotoperíodo, fertilizantes, como controlar a praga, né? Então, era muito assim,
não tinha quase, tinha, claro, muito espaço para conversas jocosas, mas também tinha um espaço considerável em que aquelas pessoas ficavam trocando, né, trocando informações e trocando seus próprios produtos, né? Não, experimenta aqui o meu, então vê, e eu acho que essa aqui teve a ver com um certo tipo de solo que eu usei dessa vez, ou se foi indoor ou outdoor, né? Então era essa conversa, né? E isso eu defendi minha tese no ano de 2013, portanto, né? Então esse o campo que eu tive, né? E aí tem uma série de considerações lá na tese, né? Mas que eu acho que não é o caso para essa discussão aqui de hoje. Mas aí, pensando assim na fala do Emílio, né? E o Emílio também ele foi falando da trajetória dele, né? E que em vários momentos isso se mistura, mas teve um momento que o Emílio falou aí, que foi o momento de que houve uma guinada nesses campos aí do ativismo com a popularização do conhecimento sobre as propriedades propriamente terapêuticas da maconha, né? O seu uso terapêutico, né? E como o Emílio soube destacar muito bem, né? Quase sempre com essa questão, com essa configuração em que tinha uma mãe em busca de alívio para uma criança que tinha alguma moléstia, que era, de alguma maneira, aliviada em seus sintomas por meio do consumo de derivados da maconha, da cannabis, né? Então, assim, isso trouxe uma perspectiva que não está lá na minha tese, né? Mas eu continuei acompanhando e tal, por meio da participação no Psicocult, inclusive, né? Então bem claro assim que na época da tese, né, essa questão do cultivo era se colocava muito a questão do cultivo versus tráfico, né? Ou seja, né, nós estamos cultivando aqui para contribuir para descapitalizar o tráfico e contribuir também com a discriminação da pobreza. E tanto os magistrados que decidiam quanto os legisladores que podiam propor alguma mudança, né, na legislação, eram absolutamente insensíveis a esse discurso, né? E aí, após 2014, né, com a entrada das mães e dessa questão dos familiares das pessoas que demandam por tratamento, a gente passa a ter, então, tantos magistrados quanto os legisladores passam a ser mais, digamos assim, sensibilizáveis, né? E aí, né, eu acho que uma chave interpretativa para a gente pensar tudo isso aí que a gente está propondo aqui é exatamente a antropologia interpretativa do Clifford Geertz, né? E na qual ele oferece o conceito de sensibilidade jurídica, né? Que é, inclusive, usado pelos antropólogos, né? Esse conceito, usado, né, pelos pesquisadores do INEAC, na aproximação que eles fazem das questões lá do direito, que é a ideia de que existem diferentes maneiras de interpretar os fatos, né, em cima de sensibilidades que são locais, né, que é preciso considerar as sensibilidades locais. E no Rio de Janeiro, né, para trazer para o assunto do nosso painel, né, no Rio de Janeiro, então, essa questão do cultivo, né, do atalho que foi construído pelo Emílio, pelo Ricardo Nemer, né, através dessa interposição de habeas corpus, né, se boa parte do sucesso dessa tecnologia social, né, vamos chamar assim, esses H6, são uma tecnologia social, né, para facultar o acesso dessas pessoas ao tratamento devido, né, com toda a polêmica envolvendo, né, e possibilitar um atalho, né. Essa tecnologia social ela é possível porque há uma sensibilidade jurídica
que passou, né, pelos juízes, né? O Emílio pode falar melhor disso, né? Tem toda aquela questão que a galera que está aí, que opera direito, sabe muito bem como é que funciona, né? Uma coisa é mandar o caso cair numa determinada vara, se cair na outra vara, a coisa é absolutamente diferente, né? Então, aliado a isso, tem, num plano, né, as sensibilidades jurídicas, que, digamos assim, é uma coisa mais ou menos compartilhada, numa determinada moral, que pode ser bem delimitada, e outra coisa são, no outro nível, no outro plano, né, as idiosincrasias dos magistrados quando decidem, né, tem toda a questão lá do princípio do livre convencimento motivado, né, então dá muito pano para manga para a nossa discussão, já vou encaminhar para o final, até como tem tanto pano para manga, né, para a gente poder trocar uma ideia aí com quem está assistindo, né, mas é isso que eu acho que a gente pode conversar a partir desse grupo de questões que o Emílio trouxe, né? E engraçado, né, que a palavra paciente, né? O sujeito que demanda tratamento, né, de alguma maneira, ele é paciente, mas quando ele vira o agente de um HC, né, também assim que chama, paciente, né? E é curioso, né? Na hora que o Emílio estava falando, eu me toquei nisso, né? E me lembrei também, inclusive, do livro do nosso colega Yuri Mota, né? O Paciente Dedo Verde, que relata, né, exatamente esse momento aí em que ele descreve, né, essa coisa de quem demanda, né, porque essa tecnologia social do HC é uma tecnologia para o sujeito poder cultivar em casa, e isso quer dizer que ele vai ter que aprender, né? Então, é aquilo que eu falei antes, né? Enquanto eu estava lá, né, fazendo a pesquisa com os cultivadores caseiros que estavam fazendo uso social da maconha, né? Mesmo quando eles se encontravam, eram falando dos vários aspectos da produção da maconha. Então, assim, era uma coisa que eles produziram um conhecimento, né? Enfim, é claro que não é o conhecimento científico o que é produzido, mas operando em algum nível com lógicas bastante cientifizáveis, se é que existe essa palavra, né? Na medida em que boa parte daquelas trocas eram experimentações e classificações, né? Existe uma esfera do campo do conhecimento que pode ser produzido através disso, né? Experimentando e classificando, né, os determinados efeitos, determinadas doses, enfim. E aí é esse conhecimento que é apropriado hoje, né, para o sujeito, que assim, uma coisa é ele ter acesso ao habeas corpus, mas uma vez tendo acesso, o que ele vai ter que fazer é se dedicar a uma prática que envolve, né, uma adesão a uma série de sistemas de crença e, inclusive, dedicação do seu tempo, enfim, tem toda uma série de questões aí, enfim. Então, tem uma coisa, né, que andou, né, que é essa coisa da sensibilização do judiciário para criar o atalho do habeas corpus como uma tecnologia social de acesso às pessoas ao medicamento. Isso aí andou, né, o Emílio tratou disso, né? Mas eu acho que tem outra parte que tem que andar, né, que é essa parte de, enfim, aquilo, né, que não adianta mexer na lei e não ter um efeito, não mexer na cabeça das pessoas, de como a cabeça das pessoas vai agir, enfim, como está essa coisa da circulação do conhecimento. Então, a pergunta que eu queria fazer, Emílio, e aí já passando para a gente trocar uma ideia mais ampliada aqui, dentro desse painel, é o seguinte, Emílio, uma vez conquistado né, a tecnologia social do HC, é uma coisa que pode ser aqui tematizada e discutida e debatida, né, de que o fato social já foi criado, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre quais seriam as barreiras para a consolidação disso no que tange a adesão das pessoas a fazer um uso competente do habeas corpus, né? Ou seja, né, o sujeito vai ter que aprender a ser um cultivador caseiro, né, que aquelas pessoas lá no início
né, desse século, né, estavam fazendo para uso social, e aí, de repente, uma pessoa que nunca viu maconha e nunca teve experiência de plantar, né, tem acesso aí à ferramenta do habeas corpus, e aí, né, vai ter que virar um cultivador para poder fazer uso do remédio. Então, queria dizer para você, perguntar para você, né, o que pode ser feito no campo de formar, né, novos dedos verdes, né, para usar aí o título do nosso amigo Yuri, né, como formar novos dedos verdes. Enfim, é isso, e a gente continua conversando aí. Obrigado, gente. Valeu, Veríssimo. São muitas barreiras, né? Acho que essa barreira de como formar os dedos verdes, né? Que são justamente essas pessoas que detêm esse saber, que detêm essas, né? Essas práticas, essas crenças de como transformar uma semente numa flor e essa flor em um remédio, né? Realmente uma barreira da propagação da informação que vem sendo bem cumprida, tanto pelas associações, né? A gente tem participado, você, eu, Yuri, Fred, né? A gente tem participado de cursos de associações, tanto no Rio quanto em São Paulo, né? Realmente propagando essas técnicas, propagando esses saberes correlatos ao cultivo, né? A pessoa tem que saber como que se dá o processo histórico, como que se dá o processo social, né, em torno da cannabis, para ele não achar que a cannabis é algo que daqui a pouco ele pode fazer um dinheiro em cima, sendo que, na verdade, a gente tem um mega problema social que, em dados locais periféricos da sociedade, a junção de cannabis e dinheiro resulta em tiro de fuzil, né? Então, ele tem que ter uma coerência histórico-social para poder participar, né, desse ciclo da cannabis enquanto um paciente, né? E aí eu acho que o trabalho do Yuri é fantástico, que, na verdade, já vem, né, numa sequência do seu trabalho, do trabalho do Frederico, né, uma vez de que a gente aqui no Brasil estamos passando por aquele processo que ele viu lá em São Francisco, dos usuários de cannabis se reconhecendo enquanto pacientes para poder ter a legitimidade de usar a cannabis. Acho que esse processo é fundamental para entender, né? E aí realmente a gente junta dentro de uma mesma categoria de pacientes pessoas diversas, tanto essas pessoas que nunca viram cannabis na vida e descobrem que a cannabis é uma ferramenta terapêutica para si ou para um ente querido, ou também pessoas que já vinham cultivando cannabis há anos e tendo uma condição de qualidade de vida mantida por conta desse uso da cannabis, e a partir do contato com o paciente, ele também se reconhece paciente, e ele passa, então, a buscar a legitimidade prática que ele já faz há anos, há décadas, a partir dessa condição de uma pessoa que usa a cannabis como uma ferramenta terapêutica, né? Então, acho que o trabalho do Fred também vem muito nesse sentido. Acho que a gente, né, juntar realmente o seu, do Yuri, do Fred, a gente encontra né, um bom relato dessa realidade que a gente vive hoje. E, assim, são muitas barreiras para além dessas, né? Só da gente pensar que hoje a gente tem um projeto de lei tramitando na Câmara de Deputados em Brasília, e que o cultivo doméstico não é contemplado, um projeto de lei de regulação da cannabis, onde o cultivo de cannabis não é contemplado, a gente já vê que a gente tem um problema aí, né? Então, né, não há esse reconhecimento por parte dos legisladores, né? Então, a gente tem uma série de barreiras. Há interesses mercadológicos também gigantescos, né? Não há um interesse por um remédio que ele pode ser cultivado em casa, no quintal de casa, no armário em casa. E, ao mesmo tempo, esse remédio hoje é vendido nas farmácias a R$2.000 e tantos. Então, há esse tipo de barreira. E aí eu acho que já posso aproveitar aqui e responder uma bola levantada
pelo Pedro Heitor, né, você percebe maior sensibilidade dos magistrados e promotores de justiças. É percebida pelos operadores da justiça. Então, assim, pelo contrário, eu acho que quando a gente começou a entrar com os habeas corpus lá em 2016, 2017, a gente pegou os magistrados e os promotores completamente despreparados para discutir o tema. E como a gente jogava no colo deles uma questão de saúde, na dúvida eles concediam o habeas corpus. Agora eles já estão melhor preparados para discutir esse assunto, né? Já tem um acúmulo do lado de lá também. Então a gente está... Eu acredito que hoje é uma dificuldade maior de obter o habeas corpus do que em 2017, 2018, né, 2016, por conta de que eles também dentro, né, é difícil para o sujeito que passou anos mandando pessoas para a cadeia por conta da cannabis, agora reconhecer que essa mesma planta, que essas mesmas substâncias são remédio, né? Eu acho que deve gerar uma crise existencial gigante no magistrado e no promotor, e ele, para tentar ter uma paz de consciência, de conseguir dormir de noite, ele resolve, em vez de rever os conceitos antigos dele, ele resolve adotar, né, pegar e adotar esses conceitos nos casos de habeas corpus. Então, eu tenho casos de magistrados e de promotores que, no início, concediam sem muita dificuldade e agora começam a fazer exigências, começam a fazer perguntas, começam a querer realmente dificultar a obtenção do habeas corpus. Mas aí vem a segunda parte da pergunta, né? A visibilidade das tensões sociais sobre as injustiças é percebida pelos operadores da justiça? Elas são percebidas, mas elas não refletem nas decisões, mas elas refletem, como podemos dizer assim, os pacientes eles estão mais ousados, né? Essa associação que eu disse aqui, que, né, teve a decisão concedida aqui no Rio de Janeiro, agora né, no meio do ano, em junho, né, a APEP entrou com a ação ano passado, em 2019, e a liminar foi negada naquele momento do ajuizamento. E, ao invés de se ficar acuado, o pessoal da APEP foi para os jornais, né, foi para o Globo e botou assim, a justiça negou, mas nós vamos continuar fazendo, nós vamos desobedecer à justiça. Então, essa tensão ficou de um jeito que, na verdade, quem ficou acuado foi o judiciário, porque viu que foi descumprido, viu que foi desobedecida a decisão que não concedeu a liminar, isso foi para o jornal, foi para o Globo e depois concedeu a liminar, né, agora no meio do ano. Então, está tendo essa tensão e eu estou vendo que os operadores, né, no caso, os operadores que estão dentro do poder público, eles têm um receio, né, realmente de condenar, de prender uma pessoa doente, né, ou de condenar, prender pessoas que não estão lesando a saúde pública. Então, isso aconteceu no caso do Ricardo. A partir do momento que eu falei para o delegado que ele estava tirando remédio de uma pessoa doente, ele resolveu desconsiderar, né? Quem não conhece cultivo acha que 77 plantas pode ser grandes coisas, mas não é, né? Mas nem vou entrar nesse meio da quantidade, mas ele resolveu desconsiderar 77 plantas e mandar a pessoa que foi conduzida para a delegacia para casa. O desembargador, quando viu aquela pessoa sendo acusada de tráfico, denunciada por tráfico, resolveu trancar a ação penal, né? Então, a gente realmente tem essas tensões sociais cada vez maiores, e eu acho que quem está se sentindo mais pressionada realmente são os operadores do direito na esfera pública. O Rodolfo. Emílio. Pois não, Perla. Tem uma pergunta do Rodolfo. Tem uma pergunta do Rodolfo aí, olha, sou advogado, cultivador, e nesse final de semana, uma paciente medicinal com 64 anos foi presa com 2 plantas, 190 gramas de flores secas e um frasco do óleo. Está em liberdade provisória, mas respondendo por tráfico.
existe a possibilidade de contar com alguma ajuda ou orientação sua, né? Claro, da Rede da Reforma, se possível? Claro, eu estou tentando mandar mensagem aqui direto para mandar meu telefone para ele. Rodolfo, Quer que eu mande para você? É porque eu não consigo mandar só para ele. Na verdade, aqui para mim vai para todos os palestrantes. Deixa eu ver se eu consigo aqui mandar aqui direto para o Rodolfo meu. Não, vai para todos. Eu só consigo mandar mensagem para os palestrantes. Rodolfo, emilio@redereforma.org. Me manda um e-mail que eu vou te mandar meu telefone para a gente trocar uma ideia sobre esse caso. Vou botar, deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Opa, vou salvar teu telefone aqui, Rodolfo. Já salvei. Alguém tem mais alguma pergunta? Veríssimo. Mais alguma colocação? Veríssimo? Não, enfim, só agradecer mesmo a paciência de vocês me ouvirem aí. Assim, eu acho que essa pergunta, né, que eu fiz ao Emílio é uma coisa que eu venho pensando bastante, né, que é como mexer no campo das mentalidades, né? Enfim, tenho experiência como professor de escola pública, por exemplo, e vejo que o conhecimento que circula no meio escolar sobre essas coisas é péssimo. E isso, assim, falando do ponto de vista de quem, né, como vários neurocientistas, né, que já puderam falar para nós nos eventos do Psicocult, né, e afirmam, né, que, de fato, tem que haver um esforço da sociedade no sentido de evitar que os adolescentes tenham contato, porque a possibilidade desse uso virar uma coisa problemática é grande. Mas que, para isso acontecer, é preciso que circule uma informação que seja melhor, mais confiável, né? Que não é a que circula, né? A informação que circula sobre isso no meio escolar é péssima. E aí tem um tabu, e aí, enfim, a Gilberta Axelrad, né, professora da UERJ, que fala uma coisa muito interessante, né, que tem a ver com aquela fábula da Bela Adormecida, e que ela teve aquela praga, né, no dia que a criança estava sendo batizada, né, não chamaram uma determinada pessoa lá para o batizado, ela ficou com muito rancor disso e falou que a criança, quando fizesse uma determinada idade, ia furar o dedo numa roca e ia dormir um sono profundo. E aí qual foi a reação dos pais? Eliminarem todas as rocas do reino. Aí, enfim, quem conhece a história sabe que não adiantou eliminar todas as rocas do reino, né? E aí eu acho que parece, né, que às vezes as pessoas com algum poder de decisão sobre esses temas, né, parece que querem se comportar como a família da Bela Adormecida, né? Quando, na verdade, o que a gente tinha que fazer era fazer circular um conhecimento melhor para que as pessoas, né, tanto os indivíduos, pudessem fazer suas escolhas pessoais com base em informações qualificadas, como também os atores políticos, né, que vão ser chamados a fazerem escolhas políticas coletivas, né, também teriam que estar melhor informados. E aí eu acho que aí é outra batalha, né? Que é na trincheira da cultura, de trazer a possibilidade de colocar essas questões, né? E por isso esse seminário aqui está de parabéns, Pedro, Perla, João e demais colegas, né? Emílio, saudar o Emílio pela brilhante palestra novamente. É isso. Muito obrigado aí. Alô? Então,
ninguém tem mais nenhum tipo de pergunta, né? Pelo que eu estou vendo aqui no chat. Os ouvintes não conseguem abrir a câmera, né? Por isso, então, que as perguntas foram mediadas por nós. Pode falar. Gostaria de fazer uma pergunta para o Veríssimo. Alguém quer fazer uma pergunta aí? Como o seu projeto na escola do ensino médio, com seus alunos, recebem essas informações produzidas academicamente sobre a questão das drogas e qual o interesse deles, né, em continuar nesse projeto? Bom, Vai lá, Veríssimo, a bola é sua. Esse projeto ao qual me referi, né, é um projeto que a gente faz concorrendo aos editais anuais do CNPq de Bolsa PIBIC Ensino Médio. E o que a gente faz é o seguinte, né, em reuniões que são regulares, semanais, e leitura de texto, e aí os alunos que querem frequentar, né, essa experiência, eles escolhem um determinado tema que eles queiram, né, dentro da temática dos conflitos escolares. E dentro da temática dos conflitos escolares, o tema drogas certamente é um, mas respondendo aí a pergunta da Mariana, enfim, até agora nenhum quis estudar sobre isso. E a gente não, justamente porque a gente quer formar os sujeitos, né? Embora ficam falando aí que a gente quer doutrinar as pessoas, isso é uma bobagem muito grande, né? A gente não doutrina ninguém, não. Cada um escolhe o tema que quer discutir. Então, eles, por exemplo, esses estudantes, eles estão muito mais interessados, por exemplo, em discutir a questão dos assaltos que acontecem no entorno da escola, as rivalidades femininas, a interface da cultura hip-hop nas culturas escolares, os conflitos entre professores e alunos, né, conflito na fila do refeitório, só para citar aí alguns exemplos. Drogas, até agora, ninguém quis estudar sobre isso, e como é uma coisa que o aluno tem que ser, o pesquisador que tem que escolher o seu objeto de pesquisa a partir das suas inquietações, né, até o momento não teve. Então, Mariana, eu não saberia te responder isso direito, assim, como é que é. O que a gente já fez, né, e, aliás, está fazendo, né, que é um projeto da PROEX, da UF, que é para elaborar uma cartilha, né, para tentar mexer nessa coisa, né, de qualificar melhor o conhecimento que circula. E aí, um dado interessante, né, nesse campo que talvez te interesse, que é o seguinte: nós, com essa pandemia, né, dificultou muito a nossa pesquisa, né, porque a gente vai fazer uma cartilha, mas quer saber do saber local sobre droga, né, o saber escolar sobre droga. E aí, a gente decidiu começar pelos responsáveis dos estudantes. Uma vez que são menores, a gente achou que o correto era, antes de começar qualquer conversa com o aluno, conversar com os responsáveis. E aí pedimos o apoio da escola, que encaminhou, né? E, inclusive, a primeira pergunta lá com os responsáveis era o seguinte: se eles achavam pertinente que isso deveria ser discutido. Foi assim o início da conversa. Mas aí o dado que eu queria passar sobre isso foi o seguinte: é uma escola que tem mais de 1.000 alunos, e o número de responsáveis que se interessou e apareceu na reunião, que era um grupo focal, foram 4 responsáveis, né, de um número de 1.000 alunos. Isso aí é um dado de pesquisa, obviamente, né? Claro que isso, para nós, das ciências sociais, né, é um dado que não se traduz no número, né? Assim, o fato de terem 4 responsáveis que atenderam esse convite é um dado que a gente ainda está pensando nas consequências interpretativas dele, né? Enfim, o que isso quer dizer? Mas realmente quer dizer alguma coisa, né? Que existe algum desinteresse por parte da própria família dos estudantes em estudar, em saber isso. É isso. Espero ter respondido. Emílio, mais alguma consideração?
Só agradecer o convite e me colocar à disposição, como já estou em contato aqui com o Rodolfo sobre o caso que ele levantou. Beleza. Outras pessoas pediram no chat o seu e-mail, o e-mail do Veríssimo, eu passei, tá bom? Acredito que eu não tenho maiores problemas em relação a isso. Gostaria de agradecer a organização do evento, a todos os participantes. Sem os participantes não teria evento, né? A comissão técnica, que ficou responsável por todo esse aparato tecnológico tão indispensável agora em época de isolamento social. Queria agradecer a todos. Muito obrigada por estarem aqui. E na mesma 15h30 é a prática do processo administrativo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A mesa é com a Maristela Tavares, que é do Núcleo de Sociologia e Direito, o Alexandre Veronese, que é da Universidade de Brasília, e o Sérgio Paulo, que é do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Então, uma mesa muito interessante. O link vai estar na descrição do evento, tá? Na página do evento. E a gente espera todos vocês lá. E muito obrigado pela participação de todos. Valeu, galera. Tchau, tchau.